Código de Processo Civil, artigo 347 a 388. Das providências preliminares do saneamento. Artigo 347. Fim do prazo para contestação, o juiz tomará, conforme o caso, as providências preliminares constantes da seção deste capítulo. Seção 1. Da não incidência dos efeitos da revelia. Artigo 348. Se o réu não contestar a ação, o juiz, verificando a inocorrência do efeito da revelia previsto no artigo 344, ordenará que o autor especifique as provas que pretenda produzir, se ainda não tiver indicado. Artigo 349. Ao réu revel será lícita a produção de provas contrapostas e alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção. Seção 2. Do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Artigo 350. Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova. Seção 3 das alegações do réu. Artigo 351. Se o réu alegar qualquer das matérias enumeradas no artigo 337, o juiz determinará a oitiva do autor no prazo de 15 dias, permitindo-lhe a produção de prova. Artigo 352. Verificando a existência de irregularidades ou de vícios sanáveis, o juiz determinará sua correção em prazo nunca superior a 30 dias. Artigo 353. Cumpridas providências preliminares ou não havendo necessidade delas, o juiz proferirá julgamento conforme o estado do processo, observando o que dispõe o capítulo 10. Capítulo 10. Do julgamento conforme o estado do processo. Seção 1 da extinção do processo. Artigo 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos artigos 485 e 487, incisos 2 e 3, o juiz proferirá sentença. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável o agravo de instrumento. Seção 2 do julgamento antecipado do mérito. Artigo 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido proferindo sentença com resolução de mérito quando 1. Não houver necessidade de produção de outras provas. 2. O réu for revel, ocorrer o efeito previsto no artigo 344 e não houver requerimento de prova na forma do artigo 349. Seção 3. Do julgamento antecipado parcial do mérito. Artigo 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles 1. Mostrar-se incontroverso. 2. Estiver em condições de imediato julgamento nos termos do artigo 355. Parágrafo 1º. A decisão que julgar parcialmente o mérito poderá reconhecer a existência de obrigação líquida ou ilíquida. Parágrafo 2º. A parte poderá liquidar ou executar desde logo a obrigação reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito, independentemente de caução, ainda que haja recurso contra essa interposto. Parágrafo 3º. Na hipótese do parágrafo 2º, se houver trânsito em julgado da decisão, a execução será definitiva. Parágrafo 4º. A liquidação e o cumprimento da decisão que julgar parcialmente o mérito poderão ser processados em autos suplementares a requerimento da parte ou a critério do juiz. Parágrafo 5º. A decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento. Seção 4 do saneamento e da organização do processo. Artigo 357. Não correndo nenhuma das hipóteses deste capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo, 1. Resolver as questões processuais pendentes se houver. 2. Delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de provas admitidos. 3. Definir a distribuição do ônus da prova, observado o artigo 373. 4. Delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito. 5. Designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento. Parágrafo 1º. Realizado o saneamento, as partes têm direito de pedir esclarecimento ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 dias, fim do qual a decisão se torna estável.
Parágrafo 2º. As partes podem apresentar ao juiz para homologação delimitação consensual das questões de fato de direito a que se refere os incisos 2 e 4, a qual, se homologada, vincula as partes e o juiz. Parágrafo 3º. Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato de direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações. Parágrafo 4º. Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 dias para que as partes apresentem rol de testemunhas. Parágrafo 5º. Na hipótese do parágrafo 3º, as partes devem levar para a audiência prevista o respectivo rol de testemunhas. Parágrafo 6º. O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10, sendo 3, no máximo, para a prova de cada fato. Parágrafo 7º. O juiz poderá limitar o número de testemunhas levando em conta a complexidade da causa dos fatos individualmente considerados. Parágrafo 8º. Caso tenha sido determinada a produção de prova pericial, o juiz deve observar o disposto no artigo 465 e, se possível, estabelecer desde logo calendário para sua realização. Parágrafo 9º. As pautas deverão ser preparadas com um intervalo mínimo de 1 hora entre as audiências. Capítulo 11. Da audiência de instrução e julgamento. Artigo 358. No dia e na hora designados, o juiz declarará aberta a audiência de instrução e julgamento e mandará apregoar as partes e os respectivos advogados, bem como outras pessoas que dela devam participar. Artigo 359. Instalada a audiência, o juiz tentará conciliar as partes, independentemente do emprego anterior de outros métodos de solução consensual de conflitos, com a mediação e a arbitragem. Artigo 360. O juiz exerce o poder de polícia incumbindo-lhe 1. Manter a ordem e o decoro na audiência. 2. Ordenar que se retirem da sala de audiência os que se comportarem inconvenientemente. 3. Requisitar, quando necessário, força policial. 4. Tratar com urbanidade as partes, os advogados, os membros do Ministério Público e da Defensoria Pública e qualquer pessoa que participe do processo. 5. Registrar em ata, com exatidão, todos os requerimentos apresentados em audiência. Artigo 361. As provas orais serão produzidas em audiência, ouvindo-se nesta ordem, preferencialmente, 1. O perito e os assistentes técnicos que responderão aos quesitos de esclarecimentos requeridos no prazo e na forma do artigo 477, caso não respondidos anteriormente por escrito. 2. O autor e, em seguida, o réu, que prestarão depoimentos pessoais. 3. As testemunhas arroladas pelo autor e pelo réu, que serão inquiridas. Parágrafo único. Enquanto depuserem o perito, os assistentes técnicos, as partes e as testemunhas, não poderão os advogados e o Ministério Público intervir ou apartear, sem licença do juiz. Artigo 362. A audiência poderá ser adiada. 1. Por convenção das partes. 2. Se não puder comparecer por motivo justificado qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar. 3. Por atraso injustificado de seu início, em tempo superior a 30 minutos do horário marcado. Parágrafo 1º. O impedimento deverá ser comprovado até a abertura da audiência, e não sendo, o juiz procederá à instrução. Parágrafo 2º. O juiz poderá dispensar a produção das provas requeridas pela parte cujo advogado ou defensor público não tenha comparecido à audiência, aplicando-se a mesma regra ao Ministério Público. Parágrafo 3º. Quem der causa ao adiamento responderá pelas despesas acrescidas. Artigo 363. Havendo antecipação ou adiamento da audiência, o juiz de ofício, a requerimento da parte, determinará a intimação dos advogados ou da sociedade de advogados para a ciência da nova designação. Artigo 364. Fim da instrução, o juiz dará a palavra ao advogado do autor e do réu, bem como ao membro do Ministério Público, se for o caso, de sua intervenção, sucessivamente pelo prazo de 20 minutos para cada um, prorrogável por 10 minutos a critério do juiz. Parágrafo 1º. Havendo litisconsorte ou terceiro interveniente, o prazo, que formará com o da prorrogação um só todo, dividir-se-á entre os do mesmo grupo, se não
convencionarem de modo diverso. Parágrafo 2º. Quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito, o debate oral poderá ser substituído por razões finais escritas, que serão apresentadas pelo autor do réu, bem como pelo Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, em prazos sucessivos de 15 dias assegurada a vista dos autos. Artigo 365. A audiência é una e contínua, podendo ser excepcional e justificadamente cindida na ausência do perito ou de testemunha, desde que haja concordância das partes. Parágrafo único. Diante da impossibilidade de realização da instrução, do debate e do julgamento no mesmo dia, o juiz marcará seu prosseguimento para a data mais próxima possível em pauta preferencial. Artigo 366. Encerrado o debate ou oferecidas as razões finais, o juiz proferirá sentença em audiência ou no prazo de 30 dias. Artigo 367. O servidor lavrará, sob ditado do juiz, termo que conterá, em resumo, o ocorrido na audiência, bem como, por extenso, os despachos, as decisões e as sentenças, se proferida no ato. Parágrafo 1º. Quando o termo não for registrado em meio eletrônico, o juiz rubricar-lhe-á as folhas que serão encadernadas em volume próprio. Parágrafo 2º. Subscreverão o termo o juiz, os advogados, o membro do Ministério Público e o escrivão ou chefe de secretaria, dispensada às partes, exceto quando houver ato de disposição para cuja prática os advogados não tenham poderes. Parágrafo 3º. O escrivão ou chefe de secretaria transladará para os autos cópias autênticas do termo de audiência. Parágrafo 4º. Tratando-se de autos eletrônicos, observar-se-á o disposto neste capítulo em legislação específica e nas normas internas dos tribunais. Parágrafo 5º. A audiência poderá ser integralmente gravada em imagem e em áudio em meio digital ou analógico, desde que assegure o rápido acesso das partes e dos órgãos julgadores, observada a legislação específica. Parágrafo 6º. A gravação a que se refere o parágrafo 5º também pode ser realizada diretamente por qualquer das partes, independentemente de autorização judicial. Artigo 368. A audiência será pública, ressalvadas as exceções legais. Capítulo 12. Das provas. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. Artigo 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Artigo 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Artigo 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório. Artigo 373. O ônus da prova incumbe: 1. Ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. 2. Ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Parágrafo 1º. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput, ou à maior facilidade de obtenção de prova de fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Parágrafo 2º. A decisão prevista no parágrafo 1º desse artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. Parágrafo 3º. A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando 1. Recair sobre direito indisponível da parte. 2. Tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito. Parágrafo 4º. A convenção de que trata o parágrafo 3º pode ser celebrada antes ou durante o processo. Artigo 374.
não dependem de prova os fatos: 1. Notórios. 2. Afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária. 3. Admitidos no processo como incontroversos. 4. Em cujo favor milita a presunção legal de existência ou de veracidade. Artigo 375. O juiz aplicará as regras de experiência comum subministrada pela observação do que ordinariamente acontece e ainda as regras de experiência técnica, ressalvado quanto a estas o exame pericial. Artigo 376. A parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o juiz determinar. Artigo 377. A carta precatória, a carta rogatória e o auxílio direto suspenderão o julgamento da causa, no caso previsto no artigo 313, inciso 5, a linha B, quando, tendo sido requeridos antes da decisão de saneamento, a prova nele solicitada for imprescindível. Parágrafo único. A carta precatória e a carta rogatória, não devolvidas no prazo ou concedidas sem efeito suspensivo, poderão ser juntadas aos autos a qualquer momento. Artigo 378. Ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade. Artigo 379. Preservado o direito de não produzir prova contra si mesmo, incumbe à parte: 1. Comparecer em juízo respondendo ao que lhe for interrogado. 2. Colaborar com o juízo na realização de inspeção judicial que for considerada necessária. 3. Praticar o ato que lhe for determinado. Artigo 380. Incumbe ao terceiro, em relação a qualquer causa: 1. Informar ao juiz os fatos e as circunstâncias de que tenha conhecimento. 2. Exibir coisa ou documento que esteja em seu poder. Parágrafo único. Poderá o juiz, em caso de descumprimento, determinar, além da imposição de multa, outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias. Seção 2. Da produção antecipada da prova. Artigo 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que 1. Haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação. 2. A prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito. 3. O prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento da ação. Parágrafo 1º. O arrolamento de bens observará o disposto nessa seção quando tiver por finalidade apenas a realização de documentação e não a prática de atos de apreensão. Parágrafo 2º. A produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro onde esta deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu. Parágrafo 3º. A produção antecipada da prova não previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta. Parágrafo 4º. O juízo estadual tem competência para a produção antecipada de prova requerida em face da União, de entidade autárquica ou de empresa pública federal, se na localidade não houver vara federal. Parágrafo 5º. Aplica-se o disposto nessa seção àquele que pretender justificar a existência de algum fato ou relação jurídica para simples documento e sem caráter contencioso, que exporá em petição circunstanciada a sua intenção. Artigo 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair. Parágrafo 1º. O juiz determinará de ofício ou a requerimento da parte a citação de interessados na produção de prova ou no fato a ser provado, salvo se inexistente caráter contencioso. Parágrafo 2º. O juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas. Parágrafo 3º. Os interessados poderão requerer a produção de qualquer prova no mesmo procedimento, desde que relacionada ao mesmo fato, salvo se a sua produção conjunta acarretar excessiva demora. Parágrafo 4º. Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra a decisão que indeferir totalmente a produção de prova pleiteada pelo requerente originário.
Artigo 383. Os autos permanecerão em cartório durante 1 mês para extração de cópias e certidões pelos interessados. Parágrafo único. Fim do prazo, os autos serão entregues ao promovente da medida. Seção 3 da ata notarial. Artigo 384. A existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados a requerimento do interessado, mediante ata lavrada por tabelião. Parágrafo único. Dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos poderão constar da ata notarial. Seção 4 do depoimento pessoal. Artigo 385. Cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, a fim de que esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz que ordená-lo de ofício. Parágrafo 1º. Se a parte pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida de pena de confesso não comparecer ou comparecendo se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena. Parágrafo 2º. É vedado a quem ainda não depois assistir ao interrogatório da outra parte. Parágrafo 3º. O depoimento pessoal da parte que residir em comarca, seção ou subseção judiciária diversa daquela onde tramita o processo poderá ser colhido por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagem em tempo real, o que poderá ocorrer inclusive durante a realização da audiência de instrução e julgamento. Artigo 386. Quando a parte, sem motivo justificado, deixar de responder ao que lhe for perguntado ou empregar evasivas, o juiz, apreciando as demais circunstâncias e os elementos de prova, declarará na sentença se houve recusa de depor. Artigo 387. A parte responderá pessoalmente sobre os fatos articulados, não podendo servir-se de escrito anteriormente preparado, permitindo-lhe o juiz, todavia, a consulta a notas breves, desde que objetivem completar esclarecimentos. Artigo 388. A parte não é obrigada a depor sobre fatos: 1. Criminosos ou torpes que lhe forem imputados. 2. A cujo respeito, por estado ou profissão, deva guardar sigilo. 3. Acerca dos quais não possa responder sem desonra própria, de seu cônjuge ou de seu companheiro ou de parente em grau sucessível. 4. Que coloquem em perigo a vida do depoente ou das pessoas referidas no inciso 3. Parágrafo único. Esta disposição não se aplica às ações de Estado e de família.